Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e seja muito bem-vindo ao canal, este que resolve os principais vestibulares do país e te dá uma bagagem teórica fundamental para os vestibulares. Se você não conhece meu trabalho, peço para que se inscreva, né? E se gostar das nossas videoaulas, tanto teórica quanto de resoluções, deixe sempre o seu like e o comentário, porque fortalece demais o nosso trabalho. Hoje nós estamos numa playlist de resolução do Enem de 2021. Nós iremos para a questão de número 115 da prova cinza. Acompanhe comigo aqui a leitura. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, que é a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão. O colega A então disse o seguinte, o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado. Quando largado de uma mesma altura, eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, está provado. Já o colega B fala o seguinte, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Tá aí da onde foi tirado o texto. E a pergunta é o seguinte: o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é... Bem, vem comigo aqui para o quadro para a gente resolver a questão. Para a gente começar a falar um pouco, vamos fazer uma ideia básica. Eu não tenho pedra e não tenho rolha, mas eu tenho aqui uma caneta e uma tampa da tinta da caneta. Se eu soltá-la de uma mesma altura, tente depois pausar o vídeo, veja o que você consegue observar assim que eu soltar. Tenta ver se dá para pôr numa câmera lenta, não câmera lenta, mas reduz a velocidade do vídeo. E aí coloca no comentário quem chegou primeiro ao fundo da tela. Beleza? Vou abaixar aqui para pegar. Bem, tô aí de volta. Agora, né, esse foi o colega A. Depois você disse se o colega A tinha razão ou não aí nos comentários. O próximo, ele pede uma folha de papel. E ele fala que se soltar os dois, tá bem claro o que aconteceu com a folha, né? Vamos lá. Só que aí ele diz o seguinte, se eu pego e amasso, aí amassei a folha, e de novo, coloque na velocidade mais lenta aí do seu vídeo, e tente ver e deixe no comentário quem chegou primeiro ou não, estando na mesma altura. E aí? Depois de todos esses testes, que colega tem razão? Agora, quando a folha estava esticada, ficou claro que ela demorou para cair, enquanto a caneta caiu mais rápido. A mesma folha, quando amassada, a tendência é que cheguem aproximadamente juntas, né? Você vai me dizer aí nos comentários depois de ter feito o teste, ok? Agora, qual é o fator que está diretamente ligado a isso? Se você pensou na resistência do ar, está correto. É o grande fator realmente que interfere na queda. Vamos aqui fazer uma análise? Se uma pessoa saltar e esta saltar de pé, vamos colocar aqui uma pessoinhazinha, um palitinho, ele vai pular de pé. Ele cai com uma certa velocidade, concorda comigo? Agora, ele pulou de pé, sei lá, tá assim, tá para baixo, ele de repente deitar e esticar os braços. Vamos tentar aqui fazer uma representação, Tá aí. Qual que vai ser a diferença? Note que a área que ele tem de contato muda. Que é o fato, vamos fazer aqui mais ou menos uma representação para que você enxergue esta área.
que é mais ou menos o experimento de soltar a folha aberta e a folha amassada. Maior é a área de contato, maior é a força de resistência do ar atuando sobre. Se vocês observarem em termos de força, nós temos aqui, né, na pessoa, para baixo, a força-peso. Assim como na mesma situação, ela deitada. Porque a força-peso é uma relação direta entre a pessoa e o planeta. O que está mudando aqui é a força de resistência do ar, que neste caso, vamos colocar aqui para cima. Aqui nós temos, deixa eu trocar a caneta aqui, moçada. A força do ar, vamos escrever assim. No primeiro caso, com uma intensidade. No segundo caso, com uma intensidade maior, tá? Agora, você me pergunta, mas Hilton, e quando abre o paraquedas? O que vai mudar? Simples, a área de contato torna-se muito maior. Ó. Vou tentar fazer aqui a representaçãozinha do carinha segurando o paraquedas. Ó. O que acontece? Olha o tamanho da área de contato que ficou aqui, ó. Muito maior que nos 3 outros casos. Com isso, essa força de resistência do ar aumenta demais. Porém, note que ela não vai aumentar mais que o peso. Vou pegar a caneta aqui, ó, gravidade funcionando. Então, ó, a força de peso que tem aqui, ela ainda é a mesma. O que aconteceu foi o aumento desta força de resistência do ar. Agora, você deve estar pensando aí no momento, tem como a força do ar ser maior que o peso? Não. Se a força de resistência do ar fosse maior que o peso, a pessoa subia. Sei lá, o paraquedista volta para dentro do avião. Não é possível, né? Então ela atinge um limite. E esse limite faz com que os objetos depois caiam com velocidade constante. Esse assunto de resistência do ar, ele não é muito comum ser passado no ensino médio, mas se você tem curiosidade, eu vou deixar um card bem aqui em cima e depois o link da aula ao final para que você possa acessar. Eu fiz uma aula com todos os detalhes de como determinar e como é que atua a força de arrasto, que é o que a gente chama de resistência do ar. A sua expressão eu vou colocar aqui para vocês, ó. Esta força de resistência do ar, ela depende de um fator matemático, meio, da constante de arrasto, da área de contato que nós temos com o ar, da massa específica ou densidade do ar e uma velocidade relativa ao quadrado. Ao quadrado porque tem relação direta com o ar. Tudo isso eu explico na aula, mas de maneira geral, o que é importante a gente salientar. Fisicamente, esta força ela vai ser limitada ali, né, a uma velocidade, tanto que existe a velocidade limite de queda, mas o importante é que ela tem a ver com a área. A área de contato ali altera também esta força. Tá? Por isso a gente atinge uma velocidade limite e para áreas diferentes as velocidades são diferentes. Então o fator de queda depende da resistência do ar. Vamos aqui ver a alternativa que diz isso, ó. A pergunta era, o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão tá ali na nossa letra B, resistência do ar. Bem, se você chegou até aqui e gostou de nossa explicação, peço para que se inscreva em nosso canal. Tenho certeza que ao olhar as nossas videoaulas, vocês aprenderão com clareza todos os conceitos da física e serão capazes de desenvolver qualquer tipo de exercício. Se gostar da resolução, deixe seu like e um comentário, porque fortalece demais o nosso canal. E eu os aguardo na nossa próxima videoaula, moçada. Um forte abraço e um beijo no cérebro.